Galera, agora começou. O Inojin derrota o Mamushi, um novo herói de Konoha aparece. Sem contar que a Himawari cura os olhos da Sarada e, claro, o inesperado acontece. O Code finalmente se manifesta. Cara, isso tá bom demais. Bora conferir tudo sobre esse novo capítulo. Mano, a situação mudou completamente em Boruto Vortex, pois com a atenção dada no capítulo passado, fez parecer que as coisas ruins iriam acontecer tudo agora nesse novo capítulo. Afinal, o Mamushi entrou no seu instinto de sobrevivência, ultrapassando os 1000 clones e mostrando que dessa vez a situação iria mudar. A Sarada e o Kawaki de brinde ainda são derrotados, dificultando ainda mais a vida dos nossos heróis. Então, vendo o auge da situação, tudo indicava que o pior iria acontecer, e mesmo tendo o Daemon, o Boruto e os outros, não seria fácil lidar com o Mamushi assim. E mano, já de cara nesse novo capítulo podemos ver o nosso querido Uzumaki bem preocupado, limpando o rosto da Sarada. Assumirei perguntar a ele qual o estado da nossa querida Uchiha. O Boruto diz que ela está respirando, e pelo que ele viu, ela não corre risco de vida, mostrando que sua maior preocupação é com os olhos da garota, devido ao dano severo que ela levou. A Himawari corre rapidamente até eles. Afinal, além de ganhar os poderes da Kurama, a garotinha ainda conseguiu despertar um poder de cura. E como já falamos várias vezes, ela cura os olhos da garota, mas diz que aquilo não é 100%. E com certeza é a mesma coisa que aconteceu com o Inojin no passado, onde ela curou ele, mas ainda assim precisava da ajuda da Sakura para o garoto voltar com tudo. Com a nossa querida Uchiha, certamente será da mesma forma. A sua mãe vai ter que dar uma forcinha para ela se recuperar bem rápido desse susto que tomou. Agora voltando pro campo de batalha, o Daemon se irrita ao se deparar com aquela enxurrada de Mamushis. E com isso, ele os chama para virem pra cima. Afinal, essa é a hora de pôr pra quebrar e finalizar esses bichos de uma vez por todas. Os Shinjus não perdem tempo e avançam com tudo pra cima dele. No entanto, a cena muda e podemos ver o Inojin bem preocupado, pois tudo ali indicava que a derrota dos nossos heróis era bem clara e já iria acontecer. O garoto pergunta ao Kashinkoji sobre o futuro, o quanto ele viu sobre o que iria acontecer ali. E segundo algumas traduções não oficiais, o Koji fala que sua última atualização do poder foi há 4 dias. E revela pra gente que ele não tem controle sobre essa habilidade, mostrando que não é qualquer hora que ele pode ver o futuro. E claro, confirmando que essa técnica ativa sozinha e nem ele sabe quando isso vai acontecer. E nesse futuro que o danado viu, uma coisa inusitada foi o aparecimento do Mamushi ser no mesmo dia que a chegada do Kubudono na aldeia. E claro, o Inojin fala que pensou que os poderes do Koji fossem mais fáceis de entender as coisas, fosse algo que ele poderia fazer quando quisesse. O velhote diz que não, mas que quer conhecer o futuro. Com isso, voltando pra batalha, dá pra notar que o Daemon não está para brincadeira e ataca os Shinjus com tudo, derrotando inúmeros com chutes poderosos. No entanto, o que a gente disse em um vídeo passado acontece. Ah, mano, como assim? Do que você está falando? Eu não lembro. Meu querido otaku, é muito simples. Falamos anteriormente que o Daemon não conseguiria lutar com tudo, pois se ele fizesse isso, o garoto teria que deixar a Ida sozinha. Afinal, não dá pra usar sua força pra acabar com vários vilões tendo que proteger ela a todo momento. Com isso, ele precisa se afastar, mas os Mamushis podem acabar aproveitando essa oportunidade para tentarem capturar a garota. E aqui dá pra notar que isso realmente acontece, pois é só o moleque sair de perto, vários safados desses vão pra cima da garota. E como sabemos como a Eida é, só de vê-los ela começa a sentir muito nojo. Os danados preparam para pegarem ela, mas são surpreendidos pelo Boruto, que rapidamente aparece, aniquilando completamente todos que estão por perto. Porém o Mamushi não é mais o mesmo, seu instinto agora está em outro nível, e mesmo o Boruto e o Daemon derrotando vários, sua velocidade de se multiplicar é ainda maior que a deles de derrotar. O moleque então perde a paciência e vai com tudo, derrotando inúmeros Mamushis de uma vez só. Mas aqui dá pra notar que mesmo o garoto sendo o número 1 e o mais poderoso da obra, ele não é invencível. E sim, meus amigos, podemos notar que o Daemon está cansado, ele se mostra bem ofegante ao realizar inúmeros ataques nesses caras.
caras. O Mitsuki entra no combate usando seu modo sábio e a Delta, que estava ali próxima, começa a lutar também. Porém, o Boruto percebe que aquilo não está adiantando e comunica o Shikamaru perguntando o que eles devem fazer. A cena muda e vemos o Kashinkoji explicando a forma como Inojin aprendeu esse jutsu de transmissão, mostrando que no meio do conflito, ao perceber que havia chance de salvar a Eida e a Himawari, ele conseguiu usar esse poder, por isso seria uma boa já o ensiná-lo desde o início. Porém, o garoto questiona, afinal, mesmo sabendo essa técnica não está adiantando em nada, pois eles estão em completa desvantagem, e as chances de derrota são muito maiores. No entanto, ele reflete e lembra das palavras do amado, dizendo que mesmo o Mamute estando em um número enorme, a consciência dele certamente é uma só, pois ele é um único indivíduo ali. Aqueles outros são apenas clones de um único ser. Com isso, ele e o Koji começam a conversar sobre essa situação, onde em praticamente todos os futuros as coisas saíram do controle nessa etapa. Porém é aí que a ideia vem, e o Inojin diz que vai mudar esse futuro. No campo de batalha o terror continua, pois o Daemon sobe nas costas da Aida, e enquanto ela foge eles vão com tudo pra cima da garota. Porém o Boruto aparece cortando todos e avisando que vai ajudar eles a se manterem seguros. A Eido agradece e o Shikamaru começa a pensar em uma forma daquilo tudo terminar. E nesse momento o jutsu de transmissão é interrompido e eles entram em desespero, mas o que ninguém esperava era que o Inojin iria pro campo de batalha colocar as coisas no seu devido lugar. Pois aqui vemos o Kashinkoji usando seu jutsu de invocação reversa, mandando o garoto pra lá e torcendo para que tudo dê certo. O Inojin aparece diante da Himawari, a pedindo desculpas e deixando as consequências a partir daqui para a garota resolver, pois ele iria tomar a frente da situação e rapidamente faz isso, onde ele pede o Shikadai para segurar um dos Mamushis e rapidamente usa seu jutsu de transferência de mentes indo para o corpo do Shinju. Com isso, todos os seus clones param de se mover e o Kawaki e os outros perguntam o que está acontecendo. O amado então confirma que estava certo e que sua teoria deles serem uma única consciência estava correta. O Inojin com isso pensa rápido e lembra das palavras do Kashinkoji falando que o ponto fraco do vilão são os olhos. Então a maneira mais fácil de acabar com ele seria apelando pra isso. Ah mano, como assim? O que o Inojin fez? Galera, o garoto simplesmente brilhou e mostrou ser o novo herói de Konoha, pois sacrificando os olhos, ele olha pro Daemon e pensa em pulverizar os seus olhos. E claro, isso é mais que suficiente para sua habilidade divina ser ativada e todos os Mamushis serem aniquilados no processo. A Himawari se desespera e corre imediatamente até o Inojin. O Kawaki fica sem entender o que estava acontecendo e olha para Himawari curando o garoto. Os Mamushis começam a desaparecer e a alma espinhosa do vilão começa a surgir. O Boruto rapidamente a pega e volta até eles. O Kawaki o pergunta o que ele iria fazer com aquele fruto. No entanto, a situação mais inusitada acontece agora, pois novamente a cena muda e vemos o local onde o bug está selado. Porém, o que mais impressiona é o Code aparecendo ali na árvore, mostrando que no próximo capítulo esse bicho vai dar as caras e as coisas vão mudar novamente de figura. Enfim, gostaram do vídeo? Na sua opinião, o que vai acontecer com o Inojin após isso que ele fez? Comente aqui e claro, deixe sua teoria. Não esqueça de deixar seu poderoso like para nos ajudar e se não for inscrito, se inscreva para fazer parte da nossa família Otaku. Vou ficando por aqui, tchau!